Sem mais, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo de número 2. Diz assim, capítulo de número 2, versos 1 e 2, diz: Meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém, irmãos? Nós vamos trabalhar esse texto esta noite, e o tema da nossa reflexão é: a teologia e a doutrina devem andar de mãos dadas com a vida cristã. A teologia e a doutrina, elas devem andar, elas devem caminhar de mãos dadas com a vida cristã. Qual é a nossa proposta aqui para essa reflexão? Nós falaremos sobre a importância do conhecimento adequado sobre a teologia e sobre as doutrinas bíblicas. Nós identificaremos na carta de João uma preocupação fundamental com os conceitos teológicos e doutrinários. Conceitos teológicos e doutrinários de profunda relevância para a igreja desenvolver a sua experiência de fé, de maneira que ela possa desfrutar de um relacionamento correto e saudável com Deus. O sermão será dividido em duas partes, em dois momentos, pode-se dizer assim. Primeiramente, agora, nesse momento, hoje, nós vamos falar sobre a responsabilidade humana na luta contra o pecado. Então, hoje, o assunto que nós vamos abordar será a responsabilidade do homem, da humanidade, dos seres, dos indivíduos, na luta contra o pecado. E apresentaremos dois problemas que surgem ao tratarmos desta questão da responsabilidade do homem na luta contra o pecado. E que problemas são esses? São dois. Primeiro, o ativismo religioso, e o segundo problema é a passividade religiosa. Em seguida, nós buscaremos ajustar a compreensão adequada entre esses dois pensamentos, essas duas vertentes que são muitas vezes experimentadas, ou que são, na maioria das vezes, experimentadas pela igreja cristã. Nós vamos tentar ajustar a compreensão correta do ensino bíblico sobre o que é que as Escrituras dizem com relação à responsabilidade do homem na luta contra o pecado. Nós vamos apresentar as dificuldades, o ativismo religioso e a passividade, e depois nós vamos fazer um arremate apresentando qual é a visão correta, a visão bíblica, a maneira de a igreja viver e experimentar a luta contra o pecado. E aí, na próxima semana, nós vamos falar sobre a maior e a mais sublime de todas as providências de Deus para resolver o problema do pecado. E aí já fica a dica para o Jonas, que vai fazer os folders. Esse aqui é o tema do próximo sermão, o sermão do próximo domingo. A maior e a mais sublime de todas as providências de Deus para resolver o problema do pecado na humanidade. Ok, irmãos? Então é sobre isso que nós vamos tratar essa noite, é sobre isso que nós vamos falar, e eu quero introduzir a minha fala dessa noite, o sermão, dizendo que ao longo da exposição sobre o primeiro capítulo, do qual nós fizemos 12 mensagens? 12 mensagens no capítulo 1 de João. Ao longo dessa exposição, algumas coisas eu acredito que devem ter ficado sedimentado no coração e na consciência dos irmãos. Pelo menos 3 coisas é para estar muito bem alicerçada na alma dos irmãos, na compreensão dos irmãos do que diz respeito ao que a carta de João se trata, ou do que a carta de João ela se refere. E aí,
A primeira coisa que nós queremos dizer ou queremos estabelecer sobre o que é que a primeira carta de João fala é que a carta de João ela está fundamentada no princípio da comunhão. Comunhão, e aí eu preciso que você preste atenção nisso que eu vou falar, porque aqui vai uma informação de muito peso doutrinário, muito peso teológico, e que muitas vezes não é compreendido pela comunidade na experiência de fé dos irmãos. E o que é este fundamento? Que fundamento é este? O fundamento da comunhão. Não é apenas uma comunhão com Deus. O apóstolo João ele estabelece o fundamento da comunhão, mas é uma comunhão que começa com os apóstolos. E posteriormente essa comunhão com os apóstolos, ela nos conduz, ou ela conduz a igreja a uma comunhão com Deus e uma comunhão com Jesus Cristo. Então a primeira informação que o apóstolo João nos dá na sua carta, logo de início, logo de cara, no versículo 1 e no versículo 3 do primeiro capítulo, é que a mensagem que ele proclama, a ideia que ele quer transmitir para a igreja é uma ideia que produz comunhão com o apóstolo, e o apóstolo, a mensagem apostólica, produz comunhão com Deus e com Jesus Cristo. E essa informação é de extrema importância para nós, porque aqui está um conceito, irmãos, que tem sido abandonado pela cristandade dos últimos dias, a cristandade dessa geração. E que conceito é esse? É o conceito da comunhão com Deus fora do ambiente da igreja. Na realidade, estão criando esse conceito. Na cabeça de muitos crentes, existe a possibilidade de você ter comunhão com Deus, de você desenvolver uma fé cristã fora do ambiente da igreja. O apóstolo João, na primeira carta, no primeiro capítulo, no primeiro versículo da sua carta, começa a dizer que a mensagem que ele proclama, que a doutrina que ele proclama é uma doutrina, é uma mensagem que produzirá comunhão entre as pessoas que ouvirão a mensagem e o apóstolo. E por causa da comunhão com o apóstolo, isso será conduzido a uma comunhão com Deus e uma comunhão com Jesus Cristo. Nós só podemos ter comunhão com Deus por causa da mensagem apostólica que foi entregue aos apóstolos. Os irmãos entendem isso? Então, é impossível você ser crente e desenvolver comunhão com Deus fora dos limites, fora das cercas, fora das paredes da igreja, que é a expressão do corpo de Cristo sobre a terra. Isso aqui também é de suma importância, irmãos, porque igrejas que tem no seu discurso a mensagem apostólica, a mensagem que carrega a centralidade dos apóstolos e o conceito de Cristo, de Deus, de sua salvação. É a igreja que proclama essas verdades é que pode conduzir as pessoas à comunhão com Deus. Hoje nós temos inúmeras igrejas, inúmeras comunidades, inúmeras portas de templos, repletos de pessoas pregando e falando mensagens que não se ajustam à mensagem do Evangelho, ao princípio da proclamação apostólica. Infelizmente, de acordo com as Escrituras, quando se faz parte de uma comunhão que não prega o fundamento dos apóstolos, não há possibilidade de existir comunhão neste lugar com Deus. Os irmãos entendem isso? Então, doutrina nesse sentido, teologia nesse sentido, faz toda a diferença para a experiência de fé. A segunda coisa que a carta de João está fundamentalmente alicerçada é o princípio de que ela está recheada de teologia e doutrina. 1 João é uma carta recheada de doutrina, de teologia.
Se você tem alguma dificuldade com doutrina, se você tem alguma dificuldade com teologia, eu quero dizer para você, você precisa reorganizar, reajustar isso na sua cabeça, porque as Escrituras, elas estão recheadas de doutrina e de teologia. É por meio da doutrina e da teologia que nós conseguimos sistematizar um conhecimento e uma apresentação sobre a comunhão com Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, nos primeiros capítulos, ou no primeiro capítulo, ele apresenta um tratado teológico extraordinário. Se você observar no capítulo 1, no verso 1, ele fala sobre a deidade de Cristo Jesus, sobre o que Cristo já existia antes de todas as coisas. Ele diz, no princípio. Abra aí, você está com sua Bíblia aberta, veja o que diz no verso 1 de 1 João. Ele diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, olha, ele está dizendo, no princípio ele já era, o que era desde o princípio, ele está falando sobre a deidade, sobre a divindade da palavra. A palavra já existia no princípio de todas as coisas. É um conceito teológico. Depois ele vai e fala sobre a encarnação dessa palavra no verso 1 e no verso 3. Ele diz, no verso 3, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. Ele está dizendo que esta palavra que estava no princípio, ela encarnou-se e eles puderam ver, tocar, ouvir, experimentar. Então ele fala da deidade da palavra de Deus, ele fala da encarnação dessa palavra, e aí depois ele revela aspectos do caráter de Deus no verso 5, dizendo que Deus é luz, de que Deus não há trevas alguma. Ele segue a sua fala dizendo, confrontando os homens, a humanidade, com a sua condição pecaminosa. Nos versos 6, versos 8 e versos 10, ele trata sobre a natureza pecaminosa. Ele diz, se dissermos que não temos pecado, mentimos e não há verdade em nós. Ele diz, se nós praticamos o pecado, se andamos nas trevas, não temos comunhão com Deus. E por fim ele apresenta nos versos 7 e 8 o resultado ou a providência de Deus para resolver a questão do pecado. Jesus Cristo e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, o primeiro capítulo de João é um tratado teológico profundo, onde ele fala da deidade de Cristo, onde ele fala do caráter de Cristo, onde ele fala da encarnação de Cristo, onde ele fala da natureza pecaminosa no ser humano e onde ele fala da resolução de Deus para o problema do pecado na humanidade. E terceiro, João, ou 1 João, é uma carta que mescla teologia, doutrina e vida cristã. Para João, teologia, para João, doutrina não são coisas apenas para o discurso, não são coisas apenas para refletir, mas são coisas que têm profundo impacto na vida cotidiana, na relação do dia a dia. Se você observar o verso 4, o verso 6, o verso 7, o verso 8 e o verso 9 do primeiro capítulo de João, você vai ver uma relação de ações, de efeitos daquilo que João realiza ou daquilo que João proclama. Veja aí comigo, está com a sua Bíblia aberta? O verso 4 ele diz, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Ele está dizendo, eu estou escrevendo isso aqui, eu estou dialogando isso aqui, eu estou teologizando isso aqui, eu estou doutrinando isto aqui para a igreja, para que vocês tenham gozo, para que vocês tenham alegria, para que vocês tenham experiência na vida. Ele continua e ele diz, no verso 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, Ele está dizendo, se você diz que ama, se você diz que tem comunhão, e a sua vida é uma vida contrária àquilo que você faz, àquilo que você caminha, àquilo que você anda, você mente. E os versos 8 e 9 continuam nessa toada. É uma carta fundamentada em teologia, em doutrina e em prática da vida. Ora,
Se o primeiro capítulo é tão recheado de teologia e é tão recheado de doutrina para conduzir a igreja a uma prática equilibrada, o segundo capítulo, irmãos, então, vai seguir o mesmo curso, assim como um rio que segue uma corrente de água. O mesmo fio de pensamento perpassa o capítulo 2 da primeira carta de João. Agora, quais são as doutrinas apresentadas no texto de 1 João, capítulo 2? Porque no capítulo de 1 João, no primeiro capítulo de João, nós acabamos de falar. Ele fala sobre a deidade de Cristo, ele fala sobre a encarnação de Cristo, ele fala sobre a natureza pecaminosa do homem, ele fala sobre o caráter de Deus, e ele fala sobre como Deus resolveu o problema do pecado para os homens. Agora, quais são as doutrinas, a teologia apresentada no capítulo 2? Ou ainda, como eu posso fazer a transição entre um conhecimento doutrinário e uma conduta que expresse a verdade teológica e doutrinária que me é apresentada? E isso aqui, irmãos, é muito importante. Essa última questão que eu apresentei é fundamental para nós. Talvez ela seja a mais fundamental, pois desenvolvemos, e aí você precisa ouvir isso, atente. Se você está distraído agora, eu quero que você dê um estralo e preste atenção nisso, porque é de acordo com aquilo que nós entendemos das Escrituras, é de acordo com aquilo que nós compreendemos sobre alguma doutrina, sobre algum conceito teológico, que a nossa prática de vida será conduzida. Está entendendo? Se você não entendeu plenamente o conceito bíblico, a doutrina, a sua vida não se ajustará à verdade das Escrituras. É fundamental entender o que as Escrituras diz, o que a doutrina apresenta, para que a sua vida ela seja uma vida ajustada com a vontade das Escrituras, com o conceito doutrinário apresentado nas Escrituras. Então, na busca de responder quais são a teologia apresentada em 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, eu quero propor para os irmãos, primeiro, a doutrina da responsabilidade do homem em relação à luta contra o pecado. É a primeira coisa que o texto de 1 João, capítulo 2, verso 1, nos apresenta. João diz: estas coisas vos escrevo para que não peques. O que João está apresentando é uma teologia, é uma doutrina que vai ficar fixada na igreja ao longo da história como a responsabilidade dos homens em lutarem contra a força dominadora do pecado. Agora, esse ensino deve ser cuidadosamente compreendido e assimilado, pois, como eu falei anteriormente, um pouco mais aqui em cima, é a nossa conduta, a nossa vida, a nossa prática, a nossa experiência de fé será o reflexo de como nós entendemos essas informações. Se você não entendeu isso aqui, se você não compreender isso aqui, se você não entender e não compreender como é que se deve dar a sua luta contra o pecado, como é que se deve dar a responsabilidade que eu e que você temos com a rejeição do poder esmagador do pecado na nossa vida, nós viveremos uma vida distorcida do conceito bíblico e da doutrina apresentada. Deixa eu explicar para você mais ou menos o que eu estou querendo dizer, apresentando uma ilustração. Quando alguém quer tirar a carteira de motorista, o que ela faz? Ela vai ao Detran, faz a sua matrícula e ela entra num curso. Um curso que é chamado de direção defensiva, né, Joaquim? É isso? Por aí.
Legislação. Pronto, legislação, e dentro da legislação existem vários conceitos, dentre eles, direção defensiva é um deles. Mas a questão aqui é essa, é que eu quero tirar minha carteira de motorista, mas para mim tirar minha carteira de motorista, eu preciso estudar sobre a legislação de trânsito. E aí, à medida que eu vou compreendendo os conceitos, as leis, as placas, as sinalizações, eu poderei tirar a minha carteira de motorista e, ao estar dirigindo, poderei evitar um acidente ou causar um acidente. Sim ou não? Então, o acidente acontecerá de acordo com a má compreensão sobre as sinalizações, ou o acidente não acontecerá de acordo com a minha correta compreensão sobre a legislação de trânsito. Os irmãos entenderam? Assim é a mesma coisa. Tomando de empréstimo essa analogia, me permita dizer que a doutrina da responsabilidade do homem em lutar contra o pecado pode resvalar em grande prejuízo para a fé, na experiência cristã, se de algum modo não compreendermos esta doutrina corretamente. Existem dois erros muito corriqueiros, dois erros que são comuns e que gravitam corriqueiramente a experiência de fé de muitos crentes. Quais são esses erros? Primeiro, o ativismo cristão. O ativismo cristão é a confiança ilusória de ter conquistado vitória sobre o pecado, com bases no esforço e no empreendimento das capacidades naturais do ser humano. Então, o ativismo cristão vai dizer que você tem condições, você pode, você conseguirá se livrar do poder do pecado se você se esforçar. Se você cumprir corretamente algumas formas, alguns métodos, alguns trejeitos, te dará vitória sobre o pecado. Esse é um erro, e nós vamos já apresentá-lo. O segundo é a passividade indolente. A passividade indolente em relação às fortalezas da nossa alma, as proteções que deveremos ter contra o poder esmagador do diabo. Então, a maioria dos crentes transita entre esses dois conceitos. Quando se trata em pelejar contra o pecado, em lutar contra a força do pecado, sobre a responsabilidade que nos é devida a lutar contra o pecado, ou existe um ativismo muito forte, uma confiança nas capacidades humanas para evitar o pecado, ou existe uma indolência, existe um relaxamento, existe uma despreocupação. E aí, em cada uma delas, existem bases bíblicas para tal. Vamos tentar aqui apresentar isso. Na primeira, no ativismo religioso, o indivíduo faz uma coletânea de vários versículos que demonstram que, por um profundo ativismo na luta contra o pecado, você consegue vencê-lo. Ou que as Escrituras te indicam que você deve exercer este profundo ativismo para ser livre do pecado. E aí, textos como os que estão descritos em Tiago, capítulo 4, verso 7, que diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem nunca ouviu esse texto? E aí as pessoas dizem, olha, na luta contra o pecado, na responsabilidade que nós temos em lutar e em intervir ou em parar o poder do pecado, nós temos que resistir ao diabo, porque se resistirmos ao diabo, se empenharmos nisso, ele fugirá de nós. Ou textos como o de Mateus, capítulo 26, 41, que diz, vigiai e orai.
para que não entreis em tentação. Se você está pecando, é porque você não está vigiando, porque você não está imprimindo vigílias de oração, porque você não está se dedicando fortemente a vigiar, a entampar as brechas, para que o pecado não tenha poder e força sobre a sua vida. Textos como os encontrados em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, que diz: e não veio sobre nós tentação sobre-humana, que não nos fosse possível suportar. Antes, com a tentação, Deus nos envia o escape. Então eles dizem: olha, se você está caindo em tentação, é porque você está cedendo, porque Deus enviará o escape. Não existe tentação que não possa ser resistida, todas as tentações podem ser resistidas, se você assim impregnar esforço para tal. Textos como os de Gálatas, capítulo 5, verso 16, que diz: e não satisfazeis os desejos da carne, ou como em Hebreus, capítulo 12, esse é o versículo mais estrondoso nos últimos dias para a minha alma. Experiência pessoal. Hebreus capítulo 12, verso 4. Na luta, na guerra contra o pecado, ainda não resististe até derramar o sangue. O autor aos Hebreus diz: sabe por que você está pecando? Porque você é mole. É mais ou menos isso. Porque você ainda nem resistiu até derramar o sangue. Você não se esforçou o suficiente para não pecar. Parece, irmãos, as acusações do diabo contra nós quando somos flagrados em situações assim. Nós sabemos que não devemos fazer. Sabemos que não devemos pecar, sabemos que devemos guardar a nossa vida de comunhão com Deus. E aí, quando somos flagrados, quando somos apanhados, surpreendidos pelo poder e a força do pecado, textos como esses nos esmagam. Porque apresenta para mim e para você a nossa incapacidade ou a nossa fragilidade em não realizar aquilo que sabemos que deveríamos fazer. Então o cristão, munido, junto, tomando, arrebanhando todos esses textos, coberto por esse aparato bíblico, ele confia na sua força. E aqui essa é a palavra-chave para o equívoco da experiência cristã. Ele confia na sua força, na sua capacidade, na sua determinação para lutar contra o pecado. Ele faz jejuns, ele faz orações extensas de joelho. Se os irmãos olharem para o joelho, parece o joelho de um camelo, porque o irmão anda de joelhos. As suas orações são extensas, 1h30, 2 horas, 3 horas de oração, porque ele precisa desse ativismo religioso, porque ele confia que as suas capacidades em jejuar 2 dias, 3 dias, 40 dias, campanhas de oração, que a sua leitura extensa, a realidade, a leitura dessas pessoas ultrapassa os limites aceitáveis da maioria dos crentes. É superior, o irmão lê um livro por dia, um livro da Bíblia. Os seus devocionais é de uma profundidade sem igual. Por quê? Porque esse irmão, esse crente, que tem um ativismo religioso, tem nas suas bases que é por meio das suas orações, é por meio dos seus jejuns, é por meio do seu legalismo, é por meio do seu esforço, baseado nestes textos, que ele conseguirá vencer o poder do pecado. Entretanto, irmãos, a convicção que essa pessoa possui,
ou a convicção que essa pessoa possui sobre o pecado, é de uma profunda, ou a convicção que essa pessoa possui sobre o poder do pecado e da profunda influência que o pecado exerce na alma é tão superficial, que faz ele pensar que por causa das realizações como essa, ele consegue alcançar vitória sobre o pecado. E aí, irmãos, quando ele se depara com a realidade esmagadora do pecado, na vida dele ele se desestrutura. Porque ele não consegue responder à altura daquilo que o ativismo religioso que ele estabeleceu na alma lhe chama, lhe convoca. Pessoas assim são orgulhosas, pessoas assim são soberbas, pessoas assim são juízes dos seus irmãos, porque eles acham que por causa do seu esforço e do seu compromisso com o Evangelho, por causa da sua elevação de exercícios espirituais, os outros são mais baixos do que ele, ou talvez nem crente seja. Sem perceber, esta pessoa está mais afundada do que os outros na lama do pecado, porque se tornou orgulhoso, soberbo e condenador do irmão. Os irmãos entendem isso? Tem um livro, eu li em PDF, não sou muito fã de ler livros em PDF, mas esse livro, porque eu não tinha acesso, precisava ler, li. A Legenda Áurea, de Jacob Vorazzi. Esse livro ele fala sobre a vida dos santos da antiguidade. E aí tem e eu já falei sobre esse testemunho aqui. É a vida de Santo Antão. Santo Antão era um santo, um eremita, que decidiu viver nas cavernas para poder ter uma vida santa. E aí, Antão, ou Santo Antão, ou conhecido como Santo Antônio, era um homem que fazia exercícios espirituais muito extensos, orações e jejuns, leitura das Escrituras muito intensa, vivia só, isolado, sem contato com a humanidade, porque ele queria uma vida de santidade, porque o mundo fora da sua caverna era contaminado. E Santo Antônio recebia visitas do diabo todos os dias. E o diabo o tentava quando ele fazia longos jejuns com banquetes diante de Antão, mas Antônio resistia. O diabo apresentava belas mulheres semi-despidas para que Santo Antônio as desejasse, mas Santo Antônio as resistia pela sua capacidade ascética. O diabo tentava distrair Santo Antônio quando ele estava fazendo leituras bíblicas ou quando ele estava em orações extensas diante de Deus, em êxtases espirituais. E isso passaram-se anos e anos e anos e anos, até que um dia Satanás se apresentou para Santo Antônio na sua caverna e disse: já chega. De toda a história da humanidade, você é um único ser humano que eu não consigo fazer com que mude de ideia com relação à sua fé. Eu quero dizer para você agora, Antônio, que eu estou abandonando você, eu partirei para outro. E Satanás sai caminhando de costa até a porta da caverna. Quando então Santo Antônio se prostra diante de Deus e diz: graças a Deus, ou graças a ti, meu Deus, porque agora sou um homem santo. Satanás faz. Entende? O orgulho, a soberba, a confiança nos méritos, nas capacidades pessoais,
fizeram com que Santo Antônio se encontrasse mais pecador do que todos os homens. Assim é a vida de muitos que experimentam um ativismo religioso. Agora, do outro lado da moeda está uma outra gigantesca parcela de crentes que desenvolve a sua experiência de fé no que diz respeito à sua responsabilidade na luta contra o pecado, com uma conduta que a gente chama de passividade em relação às fortalezas da alma. Ou seja, o coração enganoso se apoia em outra seleção de textos para dizer que precisamos ficar entregues em Deus e que Deus realizará a obra de santificação nas nossas vidas. Porque Deus é quem realiza tanto o querer como o efetuar. Filipenses capítulo 2, verso 13. Então o indivíduo escuta esse texto, ou ele seleciona, ele pinça esse texto, para dizer que eu não posso realizar, eu não devo me esforçar, porque é Deus que realiza em mim tanto o querer como o realizar, como o fazer. Textos como o de João 15, 5, que diz: sem mim nada podeis fazer. Então o indivíduo diz: eu, sem o Senhor Jesus, não tenho como resistir ao pecado. Deus precisa me capacitar, estar em mim, realizar em mim, para que o pecado seja vencido. Textos como o de Jeremias 31, 13, onde Deus diz: escreverei as minhas leis nos vossos corações. Então o indivíduo diz: enquanto as leis de Deus não estiverem escritas em mim, não terei como resistir ao pecado. Textos como o de João 8,36, que diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. É Cristo quem me liberta, não sou eu que realizo nada em relação à minha libertação. Textos como o de Romanos, capítulo 7, verso 15, que diz: porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse é o que faço. Então o crente munido, tomado por esses textos, da mesma forma como o anterior, se percebe então o crente unido, municiado, calçado com esses textos, diz: confio na soberania de Deus, me entrego ao Espírito Santo para que Ele vá me aperfeiçoando, não posso realizar nada, isso seria confiar nos meus esforços. Não, eu confio em Deus, para que Deus realize isso na minha vida. Entretanto, irmãos, na prática, não se percebe na vida dessas pessoas nenhuma evolução espiritual. Não se percebe nenhum traço de vitória contra o pecado. Essas pessoas que dizem que confiam na soberania de Deus, que se entregam ao Espírito de Deus para que Ele conduza as suas vidas à santidade, conduza as suas vidas a vencer o pecado, muitas vezes utilizam essa argumentação para viverem uma vida afundada na prática do pecado. A desculpa para viver na prática pecaminosa e de forma inverterada são pessoas carnais, descompromissadas com qualquer espécie de exercício espiritual, pessoas que não sabem ler as Escrituras, pessoas que não sabem, quando eu digo não sabem ler as Escrituras, é porque não sabem ler, não, é porque não têm condições, não compreendem, não se dedicam a entender uma só frase das Escrituras. São pessoas que não sabem orar, que não abrem suas bocas para conversar com Deus. São pessoas que nunca fizeram o exercício do jejum. Não conhecem nada sobre
os exercícios espirituais. Deu para entender o problema que se encontra quando nós falamos sobre a responsabilidade do homem na luta contra o pecado? Ativismo, confiar nas próprias forças ou indolência? Onde nós nos encontramos nesse momento? Onde nós estamos diante dessa mensagem? Somos os ativistas? Confiamos nos nossos dons, nos nossos talentos, nas nossas capacidades para vencer o pecado? Ou somos indolentes? Não temos responsabilidades com nenhum exercício espiritual para minimamente respirarmos o ar de santidade? Pois bem, irmãos, agora me permita apresentar o equilíbrio cristão entre essas duas posturas. Posturas que são extremamente equivocadas. Posturas que apresentam as Escrituras como uma coleção de textos contraditórios. Porque, de um lado, você vê textos que te apresentam, que te indicam um ativismo. Mas, por outro, você vê textos que te apresentam, que te conduzem a uma passividade. Então, como ajustar isso? Todas as abordagens parecem colocar a responsabilidade humana na luta contra o pecado em uma profunda oposição. Oposição contra quem? Oposição contra a extraordinária e maravilhosa graça de Deus, para nos livrar do domínio do pecado. Nós precisamos entender algumas coisas. E eu preciso que você fique atento para isso aqui agora. O que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender, primeiro, que Deus, em sua soberana e livre vontade, nos deu vida quando nós estávamos mortos. Efésios, capítulo 2, verso 1 diz isso. Deus concedeu vida para quem estava morto. Foi Deus que nos deu vida. Dois, foi Ele que nos chamou das trevas para a luz. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Nós estávamos nas trevas e Ele nos chamou para a luz. 3. Ele fez com que o seu Santo Espírito habite em nós. Nós, os que recebemos o novo nascimento. Nascimento que não é o desejo da carne, mas é o desejo do Espírito. O desejo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 16, e João 3, 6, falam sobre isso. Fala sobre esse novo nascimento, sobre esta capacidade que Deus nos deu de ser feitos segundo o nascimento pelo seu Espírito, pela sua santa vontade. 4. Ele é quem opera em nós. Deus é quem opera em nós. Querer e realizar, sim, como está escrito em Filipenses 2, verso 13. Agora, tendo realizado tudo isso e muito mais em nosso favor, Deus nos convida, nos ordena, nos convoca a responder à altura da obra realizada por nós. Ele nos tem dado todos os meios necessários para responder à altura de sua soberana obra sobre nossas vidas. Está dando para entender? Deus realizou uma obra salvadora nas nossas vidas. Deus realizou uma obra regeneradora nas nossas vidas. Deus nos deu um novo nascimento. E agora Ele nos convoca, Ele nos chama, Ele nos ordena a termos uma postura correta em relação a esta obra que Ele fez nas nossas vidas. Então, Ele nos tem dado uma nova natureza. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Foi a palavra de Deus que nos gerou novamente.
2, ele já condenou. E aí, irmãos, isso aqui é extraordinário, que foge ao conhecimento da maioria dos crentes. Deus já condenou o pecado na carne de Jesus. Romanos capítulo 8, verso 3 diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu Filho à semelhança de ser humano, pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Na carne de quem? De Jesus. O pecado já está condenado em Cristo Jesus. 3, Ele nos tem concedido virtudes, promessas e a sua própria natureza. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4 diz: seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória, a virtude pelas quais nos tem ortogado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Deus tem nos dado promessas, Deus tem nos feito coparticipantes por causa e por meio das suas promessas, da sua própria natureza. Nós temos, por causa da obra de Deus nas nossas vidas, condições de vencermos o poder esmagador do pecado. Ele nos concedeu um traje completo para pelejar contra o poder do pecado. Efésios capítulo 6 fala sobre isso. Irmãos, é extraordinário o capítulo 6, as armaduras de Deus na luta contra o pecado. Ele fala sobre a verdade, fala sobre a justiça, fala sobre a preparação do evangelho da paz, fala sobre o escudo da fé, fala sobre o capacete da salvação, espada do Espírito. Ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, não só por si, mas por toda a comunidade. Dr. Martyn Lloyd-Jones tem um livro de 336 páginas, chamado O Soldado Cristão. Na Amazon está de 31, fica aí a dica, viu? Não quiser presentear o pastor. Que trata sobre esse texto. Irmãos, Martyn Lloyd-Jones se utiliza de 330 páginas para tratar da armadura de Deus, para tratar do soldado cristão na luta contra o pecado, na luta cristã para uma vida de santidade. Os irmãos entendem o que eu estou querendo? Só o texto de Efésios capítulo 6 já daria um sermão próprio. Tendo exposto isso, irmãos, tendo apresentado isso para os irmãos, a nossa responsabilidade em lutar contra a força e o poder do pecado, como diz em Filipenses 2:12, coloquem a vossa salvação em prática, é o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses. Deve ser uma resposta de gratidão, deve ser uma resposta de louvor, de profundo reconhecimento pelo favor recebido. Entenda que a luta, a responsabilidade que eu tenho, que você tem, que nós temos de lutar contra o pecado, se dá por uma resposta de louvor, por uma resposta de gratidão, por uma resposta de espírito grato por tudo aquilo que Deus realizou por mim e por você. Ele realizou na minha vida e na sua vida. E Ele nos deu condições para vencermos, para pelejarmos. Você não vai lutar contra o pecado, você não vai fazer orações extensas, você não vai fazer jejuns extensos, você não vai se ocupar em resistir ao pecado para ter santidade. Pelo contrário, você faz isso como uma expressão de louvor e adoração, porque você é santo. Entenda
não é o seu ativismo religioso, nem é um processo de indolência na alma, porque você já tem, Deus já te deu, Ele já conquistou para nós. Nós precisamos apenas entender isso e seguir uma vida de glória ao nome dEle. Como eu disse, lutamos contra o pecado não porque temos condições, não porque temos força, ou porque somos determinados no labor espiritual. Não, irmãos. Nós lutamos e somos responsáveis nessa luta, porque não há outra postura, não há outra condições para nós, não há outra proposta para nós. A nossa alma foi alcançada com a graça de Deus. Nós vimos o poder livrador de Deus sobre nossas vidas. Não há outra resposta, irmãos, a não ser nos agarrarmos com a responsabilidade de lutarmos e termos uma vida que agrade, que louve, que glorifique a Deus. Eu concluo a minha fala, irmãos, apresentando para os irmãos para encerrar, 3 aplicações. A primeira, é impossível desassociar, preste atenção, é impossível desassociar a teologia, a doutrina da vida prática e cotidiana. Essa experiência na vida será sempre o reflexo de como nós entendemos os princípios das Escrituras. Me desculpa se você não está nem aí, nem chegando para a doutrina e para a teologia. Eu vou dizer uma coisa para você. O resultado disso é essa vida capenga que nós vamos levando. O resultado de nós não entendermos, nos ocuparmos com a teologia e com a doutrina, nos faz ter uma vida frágil, débil, cansada, arrastada, sem prazer, sem vigor, onde tudo é cinza. 2. O pecado tem a habilidade ilusória, e é uma habilidade ilusória extremamente eficaz, extremamente eficiente, de tal forma, irmão, que ele pode nos convencer de que a nossa experiência atual de vida cristã é a mais saudável possível. O pecado tem o poder ilusório de fazer isso no meu e no seu coração. Ele te dá a certeza de que, da forma como você está vivendo, é aquilo que Deus sonhou para a sua vida, é aquilo que Deus pensou para você. Não é à toa que Paulo, na sua perspicácia sobre o poder ilusório do pecado, faz 2 advertências à igreja de Coríntios. Na primeira carta, no capítulo 11, ele diz: examine-se, pois o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do vinho. Antes de você comer do pão, antes de você beber do vinho, se examine. Olhe, perceba, procure, pondere a respeito da sua vida, a respeito da sua conduta, a respeito da sua experiência cristã na vida. E em 2 Coríntios 13, verso 5, ele diz: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Paulo sabia que o pecado podia nos enganar, de que podemos estar pregando, cantando, estudando, sentado nas cadeiras, mas distantes da comunhão apostólica que nos conduz à comunhão com Deus. E 3, e por último, o único motivo pelo qual nós temos a sensação, abra seus ouvidos para isso aqui,
Isso aqui é o fechamento desses 50 minutos que eu estou aqui pregando. O único motivo pelo qual nós temos a sensação de que a nossa vida cristã, na luta diária contra o pecado, contra o mundo, contra os poderes tenebrosos da maldade, é uma luta injusta, é porque nós não estamos cientes, nem nos apropriamos pela fé de todos os recursos, de todos os meios de graça que Deus nos tem dado para travar essa guerra. E isso só será resolvido quando nós nos dedicarmos ao ensino e à compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas, por meio das Escrituras, por meio do conteúdo que está nas Escrituras e que é sistematizado para facilitar a compreensão na teologia e na doutrina. Então, se de alguma forma até aqui você acha teologia e doutrina uma coisa chata, eu quero dizer para você que a teologia e a doutrina é a forma mais fácil para você e para mim compreendermos a vontade de Deus expressa em todo o escopo das Escrituras. Sistematizado. Pastor Joaquim.